Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina que antes da sua vinda, Ele é aquele que através do anjo do concerto prepara o caminho para a sua vinda. Ele é aquele que derruba os montes, entulha os vales, aquele que, segundo o seu efetuar, o seu querer, o seu operar, ninguém pode impedir o seu agir. Faz como quer. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim, ele nos diz, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, dos nossos adversários. Ele é aquele que dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, porque o Senhor é aquele que conhece entre aqueles que se levantam e amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é aquele que tudo opera e executa. Assim como a palavra diz que há mais esperança para uma árvore cortada ao cheiro das águas do que para os meros mortais, aonde na verdade ele disse, se fazem assim com um madeiro seco, quanto mais estiver se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. Assim, pelo esfriamento, pela apostasia, pelo esfriamento do amor, muitos se amotinaram. Muitos, ainda que antes o confessavam de boca e ainda demonstrava pelo bom proceder, agora o nega e está zombando dele publicamente. Assim a palavra nos diz. São traidores, são mercenários, são enganadores, são ladrões e roubadores, estelionatários, fraudulentos, mestres de si mesmo, anunciariam as suas próprias ambições pessoais e egoístas, assim como ele declarou, o Senhor do sábado, iriam mudar o calendário. Todos os sinais se cumpriram. O Senhor já demonstra claramente àqueles que têm visão de quem são os falsos, as seitas, os fariseus, a pequena levedura que levedura toda a massa, as seitas que são aqueles que não creem na ressurreição, os saduceus, os escribas, doutores das leis, aqueles que coam um mosquito e engolem um camelo, aqueles que na verdade são os herodianos, que deixaram de louvar a Deus para dar honra a meros mortais, ao governo, e deixaram de louvar a Deus. Todos foram revelados, tudo
se cumpriu, como que se cumpre nos mínimos detalhes, aonde o Senhor está aplanando os caminhos para a sua vinda. Está tirando toda pedra que na verdade, ele sendo a verdade, é tropeço para eles. E eles que outrora estavam como acusadores e queriam ser pedra de tropeço para aqueles que estão na sua verdade, agora eles são envergonhados e expulsos, porque o Senhor diz que não ficará pedra sobre pedra daqueles que maquinam a maldade e iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, mas que então se findaria o tempo onde se cumpriu e se encerrou o seu ministério, e agora, de agora em diante, são aqueles que permanecem segundo a sua verdade. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que perseveram, segurança, aonde não causa dano algum para aqueles que perseveram, ele sempre nos sustém. E aqueles que o rejeitaram, dia após dia são ceifados, pois a palavra diz que antes daquele grande dia haveria, quando o trigo amadurecesse, o joio seria amarrado em feixes, e aonde o Senhor os arranca, e o trigo é juntado em seu celeiro. O povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, daqueles que não se entregam à apostasia e antes são cheios do seu amor, da benignidade, do seu cuidado e do seu zelo, e dia após dia ele demonstra e tem cuidado de nós. O amanhã a ele pertence, e ele sempre, aqueles que nele depositam a confiança, sempre seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.